Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do MoraCast e de maneira muito especial estamos recebendo o Francelino Alcides, empreendedor, comunicador e muitas outras coisas. Eu poderia muito bem apresentar ele, como ele está aqui na minha frente, né? A primeira coisa que eu vou pedir, Francelino, seja muito bem-vindo aqui ao MoraCast, certo? E fica à vontade aí para você poder se apresentar e já de abertura, já vá respondendo quem é Francelino Alcides. Primeiro, eu queria parabenizar pelo projeto. É bacana esse projeto. A gente precisa. Isso gera uma comunicação e atrai mais pessoas para que outras pessoas possam vir contar suas histórias. Parabéns pelo projeto, bacana mesmo, bem estruturado. E agradecer pelo convite. Me sinto honrado de estar por aqui diante de você. Sou um admirador. Enfim, e Francelino nada mais é do que um cidadão bezerrense com apenas 29 anos. Ontem foi meu aniversário. Meus parabéns, mano. Meus Obrigado, parabéns. obrigado de coração. E sou daqui natural do Bezerros, nasci e fui criado aqui. Sou empreendedor, como você falou. Sou proprietário hoje da Rota Motos, uma empresa que vem crescendo, graças a Deus, aqui na cidade, no segmento de motopeças. Sou também criador do Pangu Podcast. Alguns já me conhecem aí, pela comunicação lá no Pangu Podcast. Então, isso é um resumão de quem sou eu, a minha pessoa. Bacana. Francelino, me diga uma coisa. Quem foi que começou primeiro, Rota Motos ou Pangu Podcast? Pangu Podcast. Pangu É Podcast. isso. Então, vamos primeiro conversar um pouquinho sobre Pangu Podcast, Bora. certo? De onde veio a ideia de você começar esse podcast aqui na cidade de Bezerros? A ideia foi que eu vinha acompanhando há um tempo. A gente tá no Pangu, vai fazer 2 anos. Daqui a 3 meses faz 2 anos exatos. 3, 4 meses. Eu já vinha acompanhando outros podcasts e me interessei pela comunicação. Eu sempre fui uma pessoa travada, travada no sentido travada mesmo. De ter uma galera assim que eu conhecia e eu não chegar nem perto. Tipo, vergonhoso, né? Propriamente falando. E eu tomei a liberdade, achei interessante um projeto de podcast para poder destravar essa minha comunicação. Que eu sempre tinha, né? Só que não tinha modos de colocar para fora. Hoje, graças a Deus, com o podcast, a gente está tendo essa oportunidade incrível, que é conversar com várias pessoas, adquirir vários conhecimentos, passar também os nossos conhecimentos. E no meio desse intervalo, eu acho um mais doido do que eu. Dois, na verdade, né? Minha esposa, que acatou a ideia, que hoje também faz parte do Banco Podcast, e Adalberto, que também está junto com a gente lá. E pensei de imediato nele, porque ele já tem uma história aí com câmeras e tal, essa pegada. Aí eu digo, se eu falar com ele, a gente consegue chegar num todo e monta. E falei com ele a primeira vez, ó, tô com uma ideia de um podcast, o que é que tu acha? Ele disse, é massa, e não tem na cidade. A gente pode ser os primeiros. Aí beleza. Após essa conversa, passaram-se 2 meses na frente. O que é que acontece? Ficou, ficou nisso. E aí, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Aí depois eu fiz outra pergunta novamente. Olha, bora? Eu disse, bora. Aí já se organizamos, compramos um telefone, que é com o telefone que a gente faz. E, enfim, tá aí há quase 2 anos, todos os dias sem falhar. Eita, danado. Vocês estão em que episódio nesse momento? Rapaz, eu vou ficar te devendo exato, mas a gente tá. É porque quem tem o controle dessa parte é ele. Eu fico mais na questão dos cortal. Mas a gente tá aí tranquilo, próximo a 100. Eu acho que vai ser o próximo agora será o 95, se não me falha a memória. Então vai ter que ter um bolo, né, de aniversário aí para 100 episódios. Pelo 100 a gente vai fazer algo diferente. A gente sempre faz um sorteio e tal. Pronto, na sexta-feira passada mesmo, estivemos com o Marcelo Domingos, o menino da MD Bombons, e foi incrível. Ele mesmo disse, ó, a gente pode fazer um sorteio aí e tal. Bem bacana. A gente tiver essa interação lá. E quais são os desafios que uma pessoa que quer começar um podcast hoje? Eu quero começar um podcast hoje. Você recomendaria a pessoa começar? E quais são os desafios que essa pessoa vai enfrentar nessa jornada? Com o seu olhar. Com o meu olhar. Seu olhar de host, né? De apresentador. Isso. Primeiro dá para começar assim, simples. É simples, você precisa só ter um telefone, que é o caso da gente. A gente não usa equipamento ainda, microfone e tal. Dá para começar. Eu, inclusive, sugiro que comece hoje. Se é para começar, que comece hoje, né? Assim, para que lá na frente a gente colhe o resultado. E os desafios, eu faço, na verdade, uma pergunta. Você está, de fato, disposto a abdicar de algumas coisas para conquistar outras? Por exemplo, você tem que ser uma pessoa constante no que você faz. Porque querer fazer é uma coisa. E ser constante
em fazer é outra, porque a constância traz o crescimento. Precisa de fato estar disposto a querer estar todo dia lá. Porque tem muito que começa e termina, né? Sim, essa pegada. Eu já vi, por exemplo, alguns que a pessoa começa o podcast, aí grava um episódio, 2 episódios, 3 episódios, morreu. Aí começa um outro podcast, grava um episódio, 2 episódios, 3 episódios, Temos que morreu. ensinado assim, né? Infelizmente. Alguns. Mas e qual é o principal desafio que você vê em gravar, em fazer um podcast? O principal desafio. A bronca é essa. A bronca é equipamento. A bronca é encontrar as pessoas para poder entrevistar que consigam contribuir. Qual o principal problema, desafio? Pô, hoje eu não vejo nenhum problema, que a gente tá aí há quase 2 anos, mas de início foi de fato conquistar as pessoas para entender que era um projeto real. Porque já teve ocasiões de a gente chegar na pessoa, a pessoa confirmar e a pessoa não fazer questão depois. Ou dizer que não queria. Porque de fato não acreditava no projeto, né? Todo projeto iniciante, né, tende a acontecer várias coisas para que ele não evolua, né? Aí é onde entra a constância. Você precisa de fato estar forte lá para poder gerar essa conexão contrária. Até para a pessoa poder receber você, Com né? certeza. É, pra pessoa poder Porque receber. assim, você chegar, por exemplo, você cria um projeto hoje. Ó, a gente tá com um podcast e tu vai ser o primeiro entrevistado. E aí? Tá ligado? Como é que você vai gerar uma, uma identificação? Que é de fato um projeto que vai vir a agregar. Como é que a pessoa vai saber que você vai ser um bom entrevistador? Se vai sair coisa boa da sua cabeça em relação às perguntas, tá entendendo? Sim. Então, esse foi o primeiro, eu acho, primeiro e único desafio. A não ser a internet, que a gente depende da internet, que a gente transmite ao vivo e tal. Eu acho que esses dois aí é um ponto. Bacana. Eu estava conversando nessa mesa aqui com uma pessoa que estava justamente querendo abrir um podcast, né? E queria abrir. Eu disse, olha, é o seguinte, tem um desafio que você vai ter que enfrentar, que é justamente você começar e fazer, e fazer, e fazer, e fazer. E não espere no primeiro 6 meses, no primeiro ano, tudo dar certo. Mas se você quiser começar, você pode começar assim. E a pessoa, não, mas não sei o que, quem é que eu convido primeiro? Eu disse, olha, inicialmente você convida pessoas que sejam próximas de Próximos. você. Que acredito no seu Um projeto. amigo, uma amiga, uma pessoa que é profissional liberal, que está ali com você ombreado. Porque você não pode chamar um estranho no primeiro momento, não. Sabe por quê? Porque pode dar errado. Né? O pessoal que está assistindo a gente aqui hoje, por exemplo, hoje é a primeira vez que a gente está transmitindo o podcast ao vivo. Mas por quê? Porque está recebendo você aqui que já faz isso. Né? Que a gente vai chamar de uma troca de experiência, expertise, entre outras coisas. Agora, em relação, Francelino, à Rota Motos, como é que surgiu? Rota Motos surgiu com a necessidade de demanda. Muita demanda. De início, na verdade, né, para começar um pouco do início mesmo, assim, a gente tá aí, eu pelo menos, estou há 11 anos aí na experiência com moto. E no começo, confesso para você, eu fui pelo dinheiro. No começo eu fui pelo dinheiro. Eu tinha, eu tinha sido demitido de um suposto emprego, isso há 11 anos atrás, 11 não, 12 mais ou menos. Eu tinha sido demitido de um suposto emprego e fiquei sem oportunidades. Aí meu irmão já vinha dentro desse segmento de moto. Ele disse, ó, quer ir pra lá não. E como eu possuía moto, eu fui com a intenção de aprender para mexer na minha e como consequência ganhar dinheiro. Não por gostar, eu fui pela necessidade de ganhar dinheiro, de fato. Aí fui pegando gosto, aí precisei sair da empresa onde meu irmão trabalhava e me desloquei para Caruaru. Passei um mês, 15 dias lá. Também não me identifiquei, fui pelo dinheiro nesse meu período. Aí saindo de lá, entrei numa empresa aqui na qual eu passei 7 anos, 7 anos na empresa, e fui demitido. Eu digo que essa demissão fez total diferença na minha vida. Porque fui pego de surpresa. Eu previa uma suposta saída, mais na frente um pouco, porque eu já tinha um outro empreendimento antes. Eu previ essa suposta saída e fui pego de surpresa, tipo de surpresa mesmo. Foi aquela rasteira que você não espera. Pum, acabou-se. O que é que eu faço agora? Aí fiquei meio ali, depois eu entendi que poderia ser para meu progresso. Aí entrei em uma outra empresa, a qual foi a última que a gente estava agora, antes de abrir a rota. E lá foi onde eu conheci meu sócio. A gente passou 1 ano e 6 meses lá. E quando a gente passou, após 1 ano de história dentro dessa empresa, a gente começou a entender que seria possível empreender na área. Onde eu me identifiquei, veja lá, 10 anos depois foi que eu me identifiquei na área. Eu já pretendia empreender, né? Que eu possuía a FC Vestuário. A gente já vinha empreendendo aí
Antes, antes de entrar nessa empresa, a gente já vinha empreendendo aí há uns 3 anos e meio. A pandemia. Pegou Roupa vestuário. vestuário, isso mesmo. Aí eu já tinha uma experiência de empreender e já tinha uma experiência também da conexão com a internet, né? A gente já estava lá trabalhando. Aí eu vi a possibilidade, justamente de saída de colocar a Rota Motos justamente nas redes sociais, que era uma necessidade que a gente tinha. A gente não tinha, ou melhor, a gente não tem o conteúdo que a Rota Motos tem hoje. Em nenhuma oficina. Mas onde foi o insight de eu tô trabalhando com meu sócio aqui e eu digo, eu vou abrir uma empresa para mim nessa área? Qual é o botão que se aperta aí, o que foi apertado? O que aconteceu, na O que verdade, né? aconteceu? O que aconteceu? Vai sair. De início, deixa eu dar uma iniciada. Na verdade, a gente estava lá e surgiu a oportunidade de a gente conhecer um curso de moto. Antes, a gente pensava nessa possibilidade. Ou seja, a gente não tem aqui na cidade profissionais que ensinem a galera a mexer com moto. Uma demanda que tem e que não tem suporte para suprir essa demanda. Aí de início foi isso. No decorrer disso aí, houve casos em que, por exemplo, um certo dia eu fui chamado a atenção para uma coisa que eu não fiz na última empresa que eu trabalhei. Eu acho que foi isso que me deu um insight. Poxa, é isso que eu quero mesmo. Cara, Me- recebendo caramba de graça. Entendendo, tipo assim, Vendido no rolê. isso, tipo assim, ó, aconteceu isso, isso, isso. Eu digo, como assim? E tipo assim, eu dando meu gás ali, porque eu já tava com essa identificação de que mexer com moto era meu, Negócio. meu negócio. Só que eu não tinha a visão de negócio ainda, né? Aí, como a gente já tinha um embalo de criar o curso voltado para isso, para atrair mais pessoas para dentro do segmento, eu acho que foi isso o insight que, que deu o levante, né? Poxa, eu tenho que empreender, porque ficar submisso ao que acontece nessas coisas assim não é tão interessante, não. Eu acho que foi de fato o insight. Ah, bacana, bacana. E você tem uma abordagem diferente. Você não é uma pessoa que tem uma oficina e tem um podcast. Todos os seus negócios estão suspensos nas redes sociais. Redes sociais. E a minha pergunta é: o que levou você para as redes sociais? Seja PanguCast, evidentemente, Pangu Podcast, evidentemente, teria que ir, que aí é o canal oficial, mas como levar a Rota Motos para as redes sociais? É um pouco longo, a gente vai dar uma abreviada aqui. Como eu falei, Mas fica à vontade, viu? Fica à tranquilo, vontade, vamos fica à embora. vontade. Como eu falei, é, eu vou lembrar um ano para a gente não ficar 2019. Pandemia foi 2020? Não foi? 2020, 2021. 2020. Isso aí. Pronto. 2019, ali no meio de 2019, eu comecei a seguir algumas pessoas que já trabalhavam com rede social. E eu vi, de certa forma, uma possibilidade de um negócio dentro da rede social. Por quê? Porque é onde as pessoas estão. Se as pessoas estão lá, então existe um negócio por lá, não é assim? Veja só, em 2019. Aí comecei a estudar mais um pouco sobre esse assunto. Vi um vídeo aqui, vi um vídeo ali, e fui entendendo que seria possível. Foi onde surgiu a FC Vestuário, onde eu trabalhava na empresa ainda, na penúltima, e eu vi a possibilidade de fazer um negócio online. E esse negócio online precisava ter peso, inclusive na plataforma Instagram, que era o que mais entregava aqui na nossa cidade. E foi o que aconteceu. A gente começou a empreender com R$ 400 aí, compramos algumas roupas e eu tava forte lá na rede Começou social. com R$ 400. R$ 400. A empresa de roupa, né? Alavancando, alavancando, todo dia postando. E a gente foi vendo que isso, de fato, era um bom negócio. Um bom negócio. Estar na rede social seria um bom negócio. E a partir daí é onde entra a Rota Motos. Qual é o meu forte? Quando a gente foi montar a Rota Motos, dentre todos os desafios, era eu me perguntando como é que eu estaria nas plataformas digitais com a Rota Motos. Entendi. Essa foi uma pergunta Então, o boa. seu negócio, ele já nasce para ser digital. Para ser digital. Já nasce para ser digital. Devido à carga de 3 anos e meio que eu já vinha trabalhando em cima das redes sociais com a loja de roupa. Tá entendendo? Ou seja, eu já tinha, inconscientemente, eu já tinha esse projeto na mente de estar na rede social forte, que é o que a gente está fazendo hoje. Boa. Que é para onde você quer ir. Com certeza. Digital. Quais são as redes que vocês estão? Por enquanto, a gente está forte no Instagram, é o nosso Certo. forte, é o que de fato traz o resultado imediato, digamos assim. E agora também a gente está no YouTube. A gente até entrou um pouco no TikTok,
A gente entrou um pouco no TikTok, só que ficou muito sobrecarregado para minha pessoa, digamos assim. Que eu sou o cara que faz tudo. Aí acabou que ficou sobrecarregado. Entendi. E o que é que significa, Francelino, empreender para você? O que é que significa empreender para você? Empreender para Francelino. Primeiro, você precisa ser ambicioso, porque a ambição te traz, de certa forma, uma clareza. A gente precisa ter um objetivo. Para que eu vou empreender? Não é assim? Essa é a pergunta a se fazer. Para que eu vou empreender? Por que eu quero empreender? Por que empreender? Por que empreender? Não é? A gente precisa se fazer essa pergunta. Poxa, empreender, o que significa para mim? Nada mais é do que você estar disposto a abdicar de algumas coisas para crescer um negócio e fazer com que dê certo. E empreender também significa ajudar pessoas, montar uma equipe, que é o seu caso. E, inclusive, lhe parabenizo. Montar uma galera dessa aí para trabalhar. Acredito muito forte que o empreendedor tem muita dificuldade em montar uma equipe. E a sua é invejável. Inveja boa. Boa, inveja boa. Inveja boa. Inveja. Eu acredito que é isso. Empreender é você estar disposto a meter a cara. Porque assim, eu tinha a noção de empreender diferente. O que seria empreender? A gente montar uma loja, abrir a porta e tá lá. E tá tudo certo. O dinheiro vai cair e vai ser vendido automático e tal. Poxa, empreender é uma porrada. Verdade. Cara, você sai cedo. O empreendedor. Você sai cedo de casa sem hora para voltar. Mais uma vez, me disse que o cara que empreende, ele trabalha menos. Ele descansa mais, ele trabalha menos. O empreendedor mesmo, tem um cara que abre um negócio hoje e fecha daqui a 6 meses. É o cara que tá relaxado, É o cara que tá descansando. justamente. Mas tu tá disposto a, de fato, chegar nas pessoas certas para que compre no teu negócio? Essa é a pergunta. Poxa, a gente não tinha aqui na cidade, até a gente chegar, uma rede social forte em ramo de motocicleta. Verdade. Eu bato no peito e digo, a gente iniciou e tá trazendo uma galera junto com a gente. Hoje a gente tem pessoas que tá nos moldando. Vê que massa. E a gente incentiva, cara. Isso é querer. Porque se você acha uma possibilidade onde as pessoas estão, o que é que no teu telefone hoje? Verdade. A criança faz uma de idade e ganha um telefone. Não é assim? Então as pessoas estão aonde? A gente tem que ir até as pessoas. Eu costumo dizer também, Francelino, que é uma questão de agenda, né? De agenda. Às vezes a pessoa quer empreender e ela acha que a agenda dela é abrir um negócio, pintar as paredes, colocar uns móveis bonitos e esperar os clientes chegarem. Eu digo, meu amigo, isso aqui é o mínimo do mínimo. Isso aqui é dizer assim, ó, eu existo. Sou. A bronca é você ir buscar esse cliente na casa dele, Isso. fazer com que ele tome consciência que ele precisa do seu produto, Sim. trazer ele até sua loja, fazer ele entrar pela porta e fazer ele consumir algum produto ou serviço e se sentir satisfeito. Justamente. Porque se ele vem, compra uma coisa e se sente, por exemplo, mal, ou acha que fez um mau negócio, Sim. consequentemente dá errado. Você falou uma palavrinha aí que o pessoal fica meio confuso com ela, certo? Que você diz, olha, o empreendedor ele tem que ser ambicioso. E Certo. eu concordo 1000% com isso, só para registro, certo? Mas na hora que o empreendedor, para ele poder alcançar o resultado, ele tem que botar energia, Certo. botar força, botar vontade, ser ambicioso, trabalhar mais do que todo mundo. E aí vem as críticas. A primeira crítica é, bicho, tu vai morrer, bicho, Isso. né? Vai botar esse esforço todinho pra quê? O futuro é a morte, tá ali a morte. Em vez de tu tá descansando no sábado, pô, descansando no domingo, que hoje é um domingo pra quem tá assistindo a gente, A gente tá tu trabalhando. tá inventando de gravar um podcast, velho. Vai viver, que no final isso não dá em nada, não. O que é que a gente responde a essa pessoa, bicho? Cara, essa pessoa é uma pessoa de pouca visão. Primeiro, se você quer mais, faça mais. A regra não é outra, pô. Não tem como, Jadiel. Como é que tu quer ir? Primeiro a gente tem que ter meta, né? Entra a ambição. Ambição. O que é que eu quero? O que é que eu quero? A longo prazo. Por que a longo prazo? Porque esse longo prazo vai te fazer entender que tu precisa fazer mais todos os dias. Ou seja, se tu tem uma visão lá na frente, quem será eu, por exemplo, daqui a 5 anos? Quem será Jadiel daqui a 5 anos? Por que essa pergunta é interessante? Porque durante esses 5 anos vai ter recaída. Vai ter dia que a gente não vai querer se levantar da cama. Não é assim que funciona? Sim. Vai ter dia que a gente não vai querer ir para academia, por exemplo, que faz parte do progresso do ser humano, se movimentar. Então, assim, essa meta a longo prazo, hoje eu entendo como uma ambição
que ambição é coisa boa, é diferente de ganância, tem gente que confunde, né, assim. Boa. A, gan- Explique aí essa diferença. a ganância é justamente você querer o que o outro tem, ou você querer que o outro não tenha. Não é nem que você queira para você. E a ambição é algo bom que vai te motivar todos os dias a trabalhar sobre aquilo. Já foi criticado você por estar fazendo tudo que você está fazendo ou não foi criticado ainda? Com certeza. Cara, se você tá em movimento, você é criticado. É natural das pessoas, principalmente pelos seus parentes e amigos próximos. Blogueirinho foi a frase. Não me esqueço mais não. Eu escutava essa. Ah, já fui chamado de blogueirinho. Tipo assim, a gente acompanhava uma galera. A galera dizia, ó, o pessoal me chama de blogueirinho, blogueirinho, blogueirinho. E eu fui chamado de blogueirinho por uma pessoa que eu não acreditava que seria. Aí é pancada. E eu respondi. Ah, blogueirinho agora, né? Eu digo sim, com muito orgulho. E serei. E a gente tá no resultado que tá hoje aí. Boa. Uma coisa também que me pegou, muitas coisas me pegaram durante a minha jornada também empreendedora, viu? Mas uma delas que eu respondi bem recentemente. Acho que vai fazer mais ou menos uns 6 meses, talvez menos. Eu estava numa conversa, a pessoa disse: Você é um vendedor de curso. Aí eu disse: Curso não, cursos, que eu tenho 26. Você tem que dizer a quantidade certa. Eu sou vendedor de cursos, eu tenho 26. Só de escola a gente tá batendo 11 agora, de praças que a gente tem. Então, se quando você for falar que eu sou vendedor de cursos, você vai dizer, de curso, você vai dizer, ele é vendedor de cursos. Tem que botar no plural, porque a gente tem 26 cursos diferentes. Aí a pessoa olhou para mim assim, ficou meio que assustada, né? Assustada. Porque sabe qual é o problema do crítico? Ele não tem coragem de fazer e não quer que você faça. É só isso, pô. Ele queria eu fazer, ele queria estar no teu lugar, pô. Isso é um crítico, pô. Poxa, o cara fez, eu tô com inveja dele, então eu vou atrapalhar o rolê dele. É nessa pegada, Jardiel. E outra Não coisa, existe. E se você questionar essa pessoa, que nem você questionou, essa é uma resposta sábia. em cima do lance, eu tava pronto. Ela tava engatilhada, só faltava tum, tum, tum. Isso é empreender. É você estar pronto pras pancadas, velho. Para quem está ouvindo a gente aqui também, muito importante, né? Saiba que o empreendedor ele tem que estar preparado para se defender, tem que estar preparado para atacar e tem que estar preparado para descer do barco ou subir a todo momento. Nessa pegada. Porque se ele não estiver preparado para se defender, será atropelado. No Se ele mínimo. não estiver preparado para atacar, será destruído. E tem algumas coisas que você vai dizer, olha, isso aqui não dá mais para mim, Francelino. Já fiz muito isso aqui, não quero mais. Vou fazer outra coisa. Desapego. Ele tem que ter essa questão. Que eu conheço muitos empreendedores, viu? Sim. Que se apegaram a um item, Sim. e esse item foi o que eu vou chamar de a tragédia da O pessoa. estupim da Da tragédia. tragédia. Que ele poderia ter muito bem abandonado. Uma coisa que eu me lembro também de uma. Eu não esperava dessa pessoa, não, viu? Sim. Eu esperava de um monte. Sim. Talvez de umas 50. Mas dessa eu não esperava, não. Existe dessa pessoa, né? Olha, eu estava no momento mais apertado da vida. Sim. Apertado assim. Eu tinha acabado de ser aceito no doutorado. Certo. Acabado de ser aceito. Então, minha cabeça estava pegando fogo. E eu estava no momento de aquisição, que agora eu estou no o Instituto, né? E o Grupo Moura Educacional, tal, etc. A Certo. gente está no momento de fusões e aquisições. Uhum. Então, a gente comprou 2 escolas no Ceará, certo? Certo. Eu estava dando um problema que você não imagina. E eu estou aqui, ó, simplesmente no computador e uma pessoa está do meu lado. Quando eu trabalhar, eu trabalhando, mandando mensagem, Sim. mandando áudio. Trabalho normal, o que para mim é normal. No entanto, ali eu estava um pouquinho a mais. Tipo, eu estava a 200 por hora. Nessa E eu, pegada. e eu acredito, eu ia até às 22 horas. Isso era de manhã, umas 11 horas da manhã. Na minha cabeça, eu digo, já vou matar o almoço, vou pedir alguma coisa para comer aqui e continuar trabalhando. A pessoa olhou para mim, cara, e disse assim. Agora ela queria chamar a atenção de outras. Sim. Tava ela e tinha umas 3 pessoas Nessa pegada. que não era muito do meu ciclo. E a Sim. pessoa olhou para mim e disse: Você trabalha muito, né? Eu disse: tô pegado aqui. Aí sabe o que ela disse? Você ainda vai se arrepender. Vixe. Você não tá entendendo, não. Eu tava no computador aqui, que meus dedos foi ficando mais lento assim. Eu disse: olha, eu posso aguentar um monte de coisa. Isso aqui eu não vou aguentar, não. Eu disse: olha, se arrepender, não. Eu vou sentir muito orgulho. Porque o que eu tô plantando hoje, eu vou colher ali na frente. E eu tô plantando coisas boas. Eu vou sentir muito orgulho. Inclusive, hoje já é um dia de celebração. Você acha que eu estou fazendo o que aqui? Estou trabalhando. E eu estou trabalhando porque acabamos de comprar 2 escolas em outro estado. 2. Não foi uma, não, foram 2.
Por isso, essa demanda. E acredite, essa pessoa hoje, ela não olha muito para mim, não tem? A gente passa corredor a corredor. Eu acho que quando ela passa por mim, ela prende a respiração. E sabe o que eu faço? Eu sinto uma alegria. E dá uma vontade de vencer ainda maior. Não é. Essas pessoas que nos desafiam, elas são o combustível para dizer, sabe uma coisa? Eu vou me chocar, meu amigo. Você não está entendendo, não. Tá? Não me desafie, não. Se você me desafiar, eu vou me chocar com você, meu amigo, que nem um poste se choca no chão. Agora, se você perguntar para essa pessoa, vamos criar aqui uma analogia. Se você perguntar para essa pessoa sobre o passado, vai entender o que aconteceu na vida dessa pessoa. Primeiro, ela é uma pessoa frustrada. Começa por aí. O emocional dela tá lá embaixo. É. Quando ela vê alguém que tá fazendo mais, coisa que ela já tentou ou tem vontade e não fez, ela vai querer puxar pra rede dela, velho. Principalmente se tem pessoas ao redor dela a favor. Não é assim que foi o caso? E como é que eu lido? Não é o meu caso, viu? Quando eu tenho pessoas assim perto de mim, eu já tenho o meu remédio certo para poder aplicar. E é. Bacana? Certo, certo, certo. Como é que a gente lida quando eu acabei de começar a empreender, acabei de abrir minha loja de roupa, ou acabei de abrir minha loja de perfumaria, acabei de abrir minha loja de prata, e o pessoal começa a me criticar? Meu amigo, minha amiga, minha prima, minha tia, o que é que eu faço? Foque no objetivo. Qual o seu objetivo? É agradar essas pessoas? Tem que desagradar, velho. A gente tá no mundo pra desagradar uma galera, Jadiel. Eu tenho desagradado muita gente. Eu tô na sua pegada. O cara disse isso, não, beleza, eu tô fazendo o meu aqui e vou mostrar o resultado. Hoje eu digo, inclusive para um familiar, faz porque tu. Eu digo, sabe o que eu faço? Porque lá na frente eu vou estar com isso, eu vou estar fazendo isso e eu vou alcançar isso aqui. E eu vou te mostrar. Não é porque eu sou melhor que tu, não, pô. É porque eu quero que tu entre no jogo. Nessa pegada, Jadel. Como é que a gente faz para trazer esse cara quando ele não quer vir? Tem como fazer isso? Infelizmente, não. Ele precisa tomar uma decisão. Porque você pode incentivar. Eu posso chegar aqui e dizer, Jadel, eu poderia ter falado. Ou não falado. Se eu não falasse para você da possibilidade de entrar ao vivo, você não saberia, não era assim? Sem dúvida nenhuma. Mas eu falei em você, vamos fazer agora. E eu com equipamento, tudo para dar certo, pô. Porque a gente tá na mesma frequência. Tem gente que não vai andar com você e você tem que entender, cara. Tem cara que se puder quebrar, você quebra. Ele quebra. E quebra inconsciente pensando que vai lhe ajudar. É importante identificar essas pessoas. Poxa, se tu tá carregando uma pessoa junto contigo, vamos lá. Hoje eu sou casado, você é casado também, não é isso? Cansado também. Pronto. Aí se você tá aqui no pique, pum, 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 e a outra pessoa, tô falando do cônjuge, viu? Tô falando do casamento. E a outra pessoa não te acompanha, tá fazendo peso. Você acredita nessa possibilidade? Sem dúvida nenhuma. Não faz peso? E você com peso, você roda mais leve, quer dizer, você roda 100 km ou você roda 20? Ainda vai quebrar um carro. Tu tá entendendo? Ainda vai quebrar um carro. Então, poxa, ó, o quanto. Primeiro, você precisa identificar as pessoas que estão ligadas no seu movimento. Você só vai para frente se a pessoa tiver no mesmo pique, senão ela vai lhe puxar, velho. Então você passa dessa galera. Se afastar da galera. Muda-se de ambiente. E aí vem as críticas. Eu já tive uma crítica assim, viu? Quando eu comecei a empreender lá em 2013, 2014, faz um tempinho, né? A primeira coisa que o empreendedor faz é tudo. Sim. Então ele acorda mais cedo, ele dorme mais tarde. Uma coisa que eu adoro, que poucas pessoas sabem, é quando das 4 horas da tarde eu fico ali na frente do Imetro olhando para o Imetro assim. E é. Olhando. E olho muito. Isso é gratidão, Olho cara. muito. Isso é gratidão. Para, fico olhando de caramba, velho, tá bacana que só. Eu fazia isso em 2017, pô. As aulas iam começar de 8 horas, eu me acordava às 6, Certo. ia na frente do IMET, ficava olhando, pegava a vassoura, varria a frente. Não tem uns, como é que se diz? Os matinhos que vai Sim, sim, nascendo, sim, sim. pegava faca de mesa mesmo, arrancava tudo. Deixava lindo. Todo sábado, que a gente só filmava no sábado na Sim. ocasião. Todo sábado fazia isso. E aí eu tinha vindo de Recife pra cá. A primeira coisa que aconteceu foi uns amigos meus, eu vou preservar o nome deles, Sim, sim, sim. evidentemente, que hoje não é mais amigo. Se fosse, eu poderia dizer um amigo pessoal meu, que é assim que Cara, eu falo, precisa se afastar dessa galera. né? A primeira coisa que o cara mandou pra mim, uma mensagem foi: você não responde mais ninguém, né? Nessa pegada. Nem no grupo tu fala mais, a gente te marca e tu não responde. Como é que vai ficar os amigos? E acredite, isso me deixou pesado.
Porque eu não sei o que eu sei hoje. Naquela época, isso aí me pegou. Pra você ter Sim, noção, pega, tem. eu coloquei nas minhas tarefas, nas minhas listinhas de tarefas, olhar o grupo, ler as mensagens e dar atenção aos coleguinhas. Pra não frustrar Pra não ninguém. frustrar depois desse meu irmão, que viagem da poxa. O bicho tá trabalhando pra lá, eu tô trabalhando pra cá. O cara tá a 200 quilômetros de mim. E eu tô preocupado com isso. Agora, parece simples pra quem tá ouvindo a gente. Não é simples. Não é mesmo. Não é. Você vê uma pessoa ali criticando e você diz, ah, tá tranquilo. Você faz isso quando alguém já lhe machucou, já pegou uma chibata, já bateu em você, de você ficar assim, acabado. O pessoal diz, né? Meu coração foi destruído, Isso. não é? Minha autoestima aqui, a pessoa me atacou fortemente. Hoje eu tô mais forte. Sim. Naquele momento eu não estava forte. Eu sofri. E é natural. Parei algumas coisas de fazer, inclusive. Comecei a ficar um pouquinho mais lento. Desacelerou, cara. Até que eu disse, mesmo que viagem, depois, cara, não tem nada a ver comigo, velho. O que te fez Na verdade, entender esse movimento? eu acredito que foi, primeiro, penso que se eu estivesse lá, talvez eu tivesse sido seduzido pela mediocridade. Sim, Porque não era apenas uma pessoa, era um um grupo. grupo. Vou dizer que veio 5 pessoas que sempre foram próximas de mim, que infelizmente estavam ainda no seu trabalho fixo, que eu também tenho um trabalho fixo, Sim, viu? sim, sim, sim. Nada contra, não. Certo, A gente estava lá no seu movimento ainda CLT, certo? Que eu também sou CLT, só para registro. Tem certo. alguns trabalhos por aí, certo? Faz tudo. Faço, né, sem dúvida nenhuma. Tava lá no seu momento e eles não tinham perspectiva de mudança. Não tinha. Até hoje não tem. Estão todos aí nas suas casas, graças a Deus, tem sua moto, tem seu carro e etc. Mas a ideia deles é, quando chegar sexta-feira, às 17 horas, eu paro e ligo os motores na segunda. Para mim, quando chega o sábado, eu começo a acelerar mais forte. Quando chega o domingo, eu acelero mais forte ainda. E na segunda, eu tô descendo na maior velocidade que você puder. Já pegou a banguela do final de semana. Ou, pum, para quando chegar ali terça, quarta e quinta, eu saber que tem uma subida, eu tiver o impulso. Pau na máquina. Não vou lento, não. Não vou lento, não. E aí, Francelino, isso me traz uma pergunta: como é que você enxerga o mundo de maneira geral? Para onde é que você vai? Onde é que o Francelino vai? Você falou o teto de vida mesmo assim? Pode ficar à vontade. Cara, hoje eu não tinha. Você quer ir e aonde você quer explodir? Pra E onde você. como é que eu vou saber que o Francelino explodiu? Eu tenho que ver o quê? Eu gosto dessas coisas, meia doida. Bora, simbora. É, E a conversa fica eu boa gosto assim. dessas coisas. É, Jardiel, eu passei por isso que você passou, vou dar só uma explanaçãozinha. Eu passei por isso que você passou. E recente, eu tinha muita afinidade com uma pessoa em que ela não tinha visão pra nada. Sabe aquela pessoa que vive vagando, tem o seu trabalho, tem as suas coisinhas, reclama demais, tal, tal, tal. A gente convivia muito. E devido à abertura da Rota Motos, a gente se afasta dessas pessoas. É natural que isso aconteça. Enfim, cada um vai pro seu lado. E de fato a gente se afastou muito. Aí, certo dia, foi consertar lá a moto. Do nada, chegou lá tal. E aí, novo tal. Devido à correria, a gente não presta, às vezes, um bom atendimento devido à correria, mas a gente atende da melhor forma possível. E chegou pra mim e disse: Eita, tu tá rico mesmo. Tu tá rico mesmo. Cara, eu tava preparado pra responder, Jadiel. Ah, eu tava. Eu disse: Eu tô e vou enricar ainda mais, velho. E se você quiser acompanhar, eu ainda boto você no rolê. Eu boto você no meio pra gente enricar junto. O cara ficou sem resposta. Isso mata a pessoa que veio, viu? Cara, isso precisava ser falado pro cara, pô. Quer dizer, você vem colocar terra, propriamente falando, colocar terra num negócio que tá acontecendo, pô. Como é que. Tá entendendo? E se a gente não se afastar dessas pessoas, que é a questão do ambiente, você é a média das 5 pessoas que você anda, né? Assim? Isso é comprovado pela ciência, pô. Se tu anda com 5 pessoas que não tem nada com a vida, tu será o próximo. Se tu anda com 5 pessoas que quer alguma coisa na vida, tu será o próximo, pô. Não tem como. É natural que isso aconteça. E as pessoas ficam chateadas, viu? Precisam Ficam ficar. chateadas. Ficam chateadas. Precisam ficar. Já tive também numa sala que foi algo semelhante assim, né? Cheguei na sala, tal, não era nem meu território, Sim. né? Cheguei com a minha bolsinha de costa, no determinado local, entrei na sala, tinha duas mocinhas conversando, uma outra no computador no fundo, e a pessoa disse: Não, mas você aí tem muito dinheiro, né? Essa bolsa deve estar cheia de dinheiro, Dinheiro. né? Eu disse: Não. Aí eu disse a ela, né? Não, bolsa não é lugar de dinheiro, não.
Lugar de dinheiro é a conta no banco. Porque ela queria que eu deixasse a minha bolsa lá. Certo. Sendo que na minha bolsa tinha meu computador Sim. e coisas, como é que eu vou dizer, importantes para mim que eu não Sim. podia perder. Isso. Até porque eu ia dar aula à noite na universidade. Então essa bolsa tá cheia de dinheiro, né? Eu digo, não, bolsa não é lugar de dinheiro, não. Lugar de dinheiro é minha conta. Meu amigo, você não tá entendendo, não. Eu chego a sentir os ossos fazer assim, ó. Trac, 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 trac. Sabe por quê? Porque ali não foi um comentário saudável. Sim. Que você sabe, quando fazem um comentário saudável com você assim, Hoje o eu cara dá entendo. até uma risadinha. É. Ali não foi um comentário saudável. Foi um comentário para dizer assim, ó, eu vou dar uma agulhada agora. Uhum. É agora que eu vou dar uma agulhada. Começa a pegar. É, não funcionou. Com certeza. Por quê? Porque você estava apto a responder essa questão. Preparadíssimo, preparadíssimo. Uma outra coisa também é quando você está num determinado local e a pessoa, por exemplo, vai lá e começa a reclamar. Amigo, tem pessoas que nasceram só para reclamar, meu irmão. Só, velho. Reclama Nada tá de bom. você, reclama do tempo, reclama da vontade, reclama do que está sendo feito, reclama do que não foi feito, reclama do que ainda poderia acontecer, que não vai acontecer. E como é que a gente lida com esses reclamões aí? Cara, primeiro a gente precisa entender que aquela pessoa não faz parte do seu ciclo. Quer crescer? Saia fora, corra, desapegue agora dessas pessoas que não agregam nada para o seu crescimento. A gente tá aqui trocando conversas, não é assim? Com certeza eu vou sair daqui com muitos insights. Mas se a gente tivesse tomando uma cerveja, falando de putaria propriamente falando, tá entendendo? Isso ia agregar em que na nossa vida? Chega em casa vazio, não chega? Tá entendendo? Chega pior do que saiu. Em casa vazio. Entendeu? Então, primeiro a gente tem que identificar se a conversa do ciclo social que a gente convive tá agregando na nossa vida. Mas isso não leva ao isolamento, não. Precisa levar ao isolamento. Cada vez que a gente passa a entender a nós mesmos, que é o autoconhecimento, a gente de fato fica mais isolado. Porque tem uma galera, eu acredito que 90% das pessoas estão nem aí para a vida. E quando você começa a se identificar, conhecer suas fragilidades, conhecer de fato o que você pode fazer para crescer todos os dias, a gente vai ter de fato ter que aprender com essa parte de isolamento, né? De se isolar, de ser mais só. Tipo isso. Hoje eu tô nessa pegada. Boa. Eu era muito de grupo. 5, 6 grupos só no WhatsApp. Poxa, hoje eu não tenho, para melhor dizer, eu tenho um grupo de notícia que eu já quero sair porque é notícia ruim, pô. Tá entendendo? Eu tenho isso também, viu? Eu, por exemplo, não consumo muita notícia ruim, não. Até quando chega um áudio meio descabido Sim. no meu celular e etc. E eu sei que é a notícia ruim, geralmente eu peço para alguém escutar, me dizer o que trata. Dizer, olha, isso aqui trata de quê? Não, isso aqui foi fulano de tal que caiu de moto. Sim. Ana caiu de moto. Certo. Mas o áudio tinha 4 minutos. Eu não preciso saber o que foi antes, nem como vai ser depois. Eu preciso do fato e saber o que é que eu posso colaborar com isso. É. Mas eu não consumo notícia ruim. Não consumo. Traz a gente, cara. Atrasa. E uma outra coisa também. Última sexta-feira, eu trabalho muito, na sexta-feira principalmente. Certo. Manhã, tarde e noite, blocado. E uma pessoa queria ter uma reunião comigo de todo jeito. Olha, eu quero ter uma reunião com você, eu quero ter uma reunião com você, ter uma reunião com você. Eu digo, tranquilo. Agora, eu posso, se for no intervalo de 6h20 às 7 horas da noite, 40 minutinhos é o que eu tenho, ou de 9 horas da noite, de 9 às 9h50, que eu vou estar na escola técnica. A pessoa disse, eu vou lá falar com você. Eu disse, venha. Certo. A pessoa foi lá falar comigo 9 horas da noite. Ela foi falar sobre um determinado serviço, um serviço de consultoria, um serviço muito bacana, tal, 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 tal. Né? O serviço que ela vai prestar, sem dúvida nenhuma, é um serviço bom. Sim. Mas errou na abordagem. Errou na Já abordagem. muda o jogo, né? Errou na abordagem. Primeiro, imagine que eu quero transferir um serviço para você, vender algum serviço para você, alguma coisa para você. Certo. É recomendado ser na sexta-feira à noite, 9 horas da noite? Não, né? Porque se 9 horas da noite você está com a sua capacidade de decisão comprometida. Sim. A não ser que existam dois olhares. Talvez o seu olhar seja olhar um. Se você está muito cansado, você é a pessoa que diz sim para tudo. Sim. Ou quando você está muito cansado, você diz não para tudo. Francelino, como é? Tá cansado aqui, eu digo, e aí, Francelino, vamos, 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 vamos. Vem um sim ou vem um não seu? Depende do caso. Eu mesmo A cansado, tendência a tendência, né? é dizer sim ou dizer A não. tendência é dizer sim. Ah, você dizer sim. É. Pronto, então talvez com você, essa abordagem ali, 9 horas da noite, você cansado, doido para fechar, você dissesse,
A gente vai. Eu tenho um modelo um pouquinho diferente. Certo. Se eu estiver cansado e você me pressionar, eu lhe digo não. Porque eu já disse um sim. Depois ligou. E muito. Aham. Muito mesmo. Não tem? Então, se você me pressionar, se eu estiver aqui com você, e eu sentir que você está me pressionando, eu lhe digo não. Porque eu já fui pressionado na aquisição de um determinado bem. Eu estou falando de um bem de 250 mil reais. Não foi um bem, uma barraca ali, não. Bacana? E a decisão que eu tomei foi uma decisão intempestiva, sem pensar direito. Porque eu estava pressionado e eu estava cansado e era uma sexta-feira. Acabei assinando esse contrato, cumpri, terminei ele iniciou, terminou. Hoje eu tenho posse do bem, graças a Deus deu tudo certo. Mas hoje, se aquela situação se repetisse hoje, a resposta seria não. Porque eu já fui prejudicado lá no futuro. A pessoa deveria, se ela tivesse escolhido talvez um momento melhor, ela teria sido mais feliz na abordagem. Sim, 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 sim. Mais feliz na Porque abordagem. tudo depende, né? É um conjunto de fatores, né? É. E você falou aí, de fato, eu sou a pessoa do sim. Na pessoa do sim. Cara, eu digo muito sim ainda. Tipo assim, eu quero ajudar demais as pessoas, pô. Eu acho que isso é um problema, meu. Não deixa de ser um plantio. É interessante, mas em certas ocasiões é um É problema. um problema. Você quer abraçar o mundo da galera, velho. Há uma coisa que eu posso dizer a você é: quem é que você está ajudando? Essa é a primeira É a pergunta. pergunta. Você acabou de contribuir significativamente com o MouraCast e Madcast, que está passando pela transição para o MouraCast. A gente nunca fez a gravação assim ao vivo, a transmissão ao vivo, nunca fizemos. Já foi cogitado, eu acho que umas 50 vezes, mas faltou a atitude. Você veio hoje para cá participar do nosso programa com a atitude e tá a coisa rolando. A atividade de amanhã de manhã é comprar um tripé desse que de agora vai ter. Certo? Massa. Isso aqui é uma contribuição Sim. que em algum momento, quando você precisar, você vai entrar em contato comigo e eu vou lhe devolver. Até porque eu posso lhe devolver. Quem você está contribuindo ou ajudando, em algum momento pode lhe devolver ou não? Essa é outra. É uma outra pergunta, porque às vezes a gente está fazendo isso. Vou dizer a você agora. Em muitos casos, a gente está transmitindo, né? Sim. Ajudando pessoas que elas sempre vão ter mais apetite do que entrega. Ela vai consumir muito mais energia, Sim. mas muito mais energia do que ela entregar de volta. Entendi. Então, quando a gente pensa em empreendedorismo, tem que ter trocas. Precisa ter. Tem que ter trocas. Precisa ter. Eu ajudo você, você me ajuda, eu ajudo você, você me ajuda. Mas o que é que acontece quando eu contribuo com uma pessoa que não vai me ajudar nesse momento e talvez não consiga me ajudar no futuro? Vou ser sincero. Aí muito se fala sobre as pessoas que têm as coisas. Você já viu? Fulano de tal é bem sucedido, Sim. não ajuda ninguém. Isso. Quem foi que disse a você que ele não ajuda ninguém? Ele não quer mostrar que ajuda. É. Hoje eu sou essa pessoa. Não, e ele está ajudando com as pessoas que podem realizar trocas com ele. Porque senão não é ajuda, é doação. Justamente. E tem uma diferença grande. Sim. E tem uma diferença grande. Precisa ter, né? Com entendimento para isso. Agora, uma coisa que eu ainda quero que fique mais claro é o seguinte: como é que foi para você, na sua cabeça, Certo. no seu ímpeto, essa mudança de funcionário para empreendedor? Que pergunta, não? Essa é a pergunta. É, assim, são muitos os fatores, né? Eu vim de fato entender que eu precisava de mais quando eu recebi um vídeo no Instagram de uma pessoa falando que a gente poderia mais, a gente poderia ser mais como pessoa. Eu até então não entendia. Eu era um cara que andava vagando, como eu já falei aqui, né? Vagando pelo meio do mundo. Ah, vou fazer o básico, trabalho, recebo, como, possuo alguma coisa, básico, básico. E quando eu recebi esse vídeo, eu de fato entendi que eu poderia fazer mais, cara. Que eu poderia ser mais. Não que ninguém, mas que eu mesmo. Entendeu? Aí foi onde eu a, comecei a ler livros, por exemplo. Eu li alguns poucos, mas eu li. Comecei a entender mais sobre minha conexão com Deus, né? Que foi muito importante na minha vida. Que é onde de fato eu dei um up aí no crescimento. Essa conexão com ele foi muito importante. E tomei a decisão
de empreender. Eu vi dentro do empreendedorismo uma forma de estar livre para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E hoje está se concretizando. Foi de fato esse vídeo aí que deu uma porrada. Um vídeo no Instagram, um Um vídeo, Reels sim, um vídeo. enviado, Isso, ferrou a cabeça. isso. Mas teve um trauma antes Você ou fala não? trauma em Um que trauma é sentido um você fala? problema tamanho do Brasil que a pessoa passa e diz agora eu vou fazer esse negócio diferente. Porque às vezes a pessoa muda por amor, por Sim, dor sim. ou por reflexões. Uhum. A maioria das pessoas muda pela dor, sem dúvida nenhuma. Ela tá aqui comendo somente Cheetos e batata frita e Coca-Cola daquela vermelhinha, a Certo. melhor que É tem, melhor que ter. até que ela descobre que ela tem uma doença Sim, e aí ela começa a virar vegana. entendi agora. Pronto. Nessa pegada. Tem que acontecer um trauma. Ou a pessoa tá lá muito jogada, pensa que não aconteceu um problema na vida dela, sofre um acidente de carro, Sim. Do nada endoide e mudou. diz, sabe uma coisa, você é outra pessoa. Com Sei. Francelina aconteceu o quê? Ou foi só reflexão? Eu acredito que foi a demissão, como eu falei. Não na passada, na outra. Foi essa demissão. Ela deu uma mexida comigo, pegou pesado mesmo, assim. Eu vi que seria de fato, eu precisava fazer diferente. Até porque, se a gente for analisar, hoje eu analiso, né? Hoje eu analiso criticamente e digo que eu estava muito acomodado. Então isso causou de fato um incômodo. Quando eu saí desse comodismo, não por vontade própria, mas pela pancada da demissão, eu entendi que, tipo, eu não sabia de nada. Aí foi onde de fato eu entrei para realmente me conhecer e conhecer outros movimentos. Aí foi onde de fato foi a pancada, foi essa demissão. Deu esse Deu com certeza. Poxa, então se eu viesse fazendo isso, o que é que eu faço depois de uma demissão? Tá entendendo essas perguntas? insight. Que você fica sem chão de fato. Tem pessoas que perdem até a personalidade, dependendo de quanto tempo você tiver na empresa. Isso, nessa pegada. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que trabalhava em determinada empresa, que ela trabalhou tipo 12 anos, Sim, 11 anos. Quando ela saiu, ela entrou em depressão profunda, pego. porque o Ficou nome aflito. dela já estava atrelada à empresa. Por exemplo, não vou dizer o nome dela aqui, eu Certo, vou chamar ela de Ana, que eu certo, adoro a palavra Ana, não sei certo. por quê, certo? Ana da Coca-Cola. Ana da Coca-Cola. E aí, Ana trabalha 11, 12, 13 anos na Coca-Cola. Quando Ana é demitida, 13 anos depois da Coca-Cola. Quando ela chega em casa, quem é Ana? Quem é? Porque o sobrenome dela já é a empresa. Diga aí. O e-mail que ela usa é o e-mail da empresa. Os amigos dela são os amigos da empresa. Quando ela completa ano, igual você completou ontem, Sim. ela recebe mensagem no e-mail da empresa, no telefone da empresa. E agora, ninguém lembrou nem do nome de Ana. É pancada. Aí, o que foi que ela fez? Arrumou outro emprego rapidamente. Sim, Não deu certo. Arrumou outro rapidamente. Não deu certo. Ela teve que parar, entrar em depressão, sair, sim. fazer tratamento com psicólogos, entre outros, Psicanalista. psicanalistas, Certo. entre outros profissionais, para poder se reencontrar, tipo, 2 anos depois do túnel. Entendi. Mas Então, de uma fato, demissão é um momento de muita sensibilidade. e imagine quando você não tá preparado, né? Porque assim, temos despesa, né? Nós que somos honestos, a gente tem Tem despesas despesa, a despesa. cumprir. Então, se a gente é honesto, a gente de fato quer cumprir. Você tem hoje Rota Motos, Certo. Pangu Podcast, tem Isso. outra empresa? Ou Não, essas duas no momento? achei. Vai ter? Ah, excelente. Certeza. Dessas duas aqui, qual é a que dá mais receita para você? Rota Motos? Rotomotos. Dá mais receita. Isso. O que é que você faria se você recebesse hoje desse podcast aqui? Imagina que isso aqui é uma barra de ouro, né? Vamos embora. No valor de R$ 500 mil, meio milhão. Ia fazer o quê com esse dinheiro? É pancada. A pergunta é boa. Eu costumo dizer e afirmo, Eu vou até, pessoal, vamos comprar uma barrinha de ouro para a gente botar aqui na mesa, simbolizar. para a gente sempre, quando for fazer essa pergunta aos empreendedores, o que é que eles vão fazer, por exemplo, com R$ 500 mil? Assim, quando a gente fala em dinheiro, inclusive, eu vou contar uma préviazinha do que aconteceu comigo. Recentemente, eh, eu vi um determinado valor onde eu não tinha visto ainda na minha conta. Isso mexeu comigo. Eu me perguntei, poxa, se eu cheguei nesse teto, o que é que eu faço agora? Tá entendendo? Eu me perguntei. Parei, respirei um pouco, olhei o que estava acontecendo. Eu digo, é um movimento. Eu tô me mexendo e tô alcançando. Então,
É natural que isso aconteça. A gente é pego de surpresa. Quando a gente fala de dinheiro, eu tenho comigo também que a gente precisa estar com emocional em dia, cara. A gente precisa saber lidar com o que chega. E foi onde eu entendi que o movimento que eu tô fazendo, ele tá conseguindo trazer frutos pelo que eu tô fazendo. Massa. Eu acredito que hoje, com 500 mil reais, certamente eu ia estudar muito. Primeiro, eu não ia fazer nada além de buscar uma pessoa capacitada que tirasse, de certa forma, os meus bloqueios. Entendi. Porque eu fui uma pessoa que foi criada num ambiente onde existia escassez. A gente não possuía casa, a gente tinha dívidas a pagar atrasadas, a gente não tinha, de fato, brinquedos na época que seria bacana, que a gente queria, a gente fazia os próprios brinquedos. Então, assim, a escassez está dentro de mim, eu tenho certeza disso. E aos poucos eu vejo que uma hora eu tô me pego nela. Poxa, isso aqui, como assim isso aqui? Meu, puta, a compra do iPhone, por exemplo. Eu vi os status da galera, iPhone, iPhone, iPhone. Quando eu comprei o meu, velho, eu digo, tá doido, eu tenho um iPhone. Tipo isso, tá ligado? Poxa, eu não sozinho, sem ajuda de ninguém. Eu trabalhei, eu fui lá e passei o cartão e eu tenho um iPhone. Tum. Foi o que fiz, tipo isso. Adoro. É outra pegada, velho. E assim, quando você fala desse montante de dinheiro, pra mim é um montante que eu ainda não tive acesso, eu faria primeiramente uma autoanálise. Parava e entendia, poxa, eu tenho esse valor, beleza. Por que eu tenho? Como foi que chegou até mim? Foi de fato fruto do meu trabalho? Ou foi algo que chegou e foi algo que chegou do nada? Porque nada chega do nada, né? Chega aí. Não é assim. Pra você ganhar hoje num jogo, você tem que jogar. Não é assim? Então eu ia entender primeiro de onde veio. Depois eu ia procurar um especialista em pessoas para de fato tratar meus traumas, que eu acredito que eu tenho um bocado aí para ser destravado. E eu digo mais, a pessoa que ganha hoje um salário mínimo e passa a ganhar três, ela precisa se tornar outra pessoa. Você acredita nisso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Não tem como você ser a mesma pessoa. Não tem como. E hoje, por incrível que pareça, eu sou a pessoa que ganho mais um pouco do que eu ganhava antes, há 2 anos atrás, e que gasto menos. Ou seja, eu mudei totalmente o sistema por entender as minhas fragilidades. Então, o autoconhecimento hoje, eu investiria pesado antes de investir em qualquer outra coisa. Excelente, excelente. Não saiu, por exemplo, ferozmente para poder pegar o dinheiro, colocar no negócio. Pensa que não, o negócio acabou não dando certo, o dinheiro foi embora. E aí, acontece muito com os ganhadores de Mega Sena, pô. Se a gente for analisar. Assim, as pesquisas comprovam, eu estou certo que você já viu também, as pesquisas comprovam que todo ganhador de Mega Sena, quando ele não tem um porquê na vida, ele sai pior do que entrou. Não é assim. Inclusive, eu vi um trecho esses dias falando sobre isso, onde o camarada disse, recebeu a pergunta, né? Aí conta a história dele, ganhou na Mega Sena, o que você fez? Aí ele conta um vestígio. Alugou o Boeing, no tempo era alguns milhões, ele foi sozinho para algum lugar. Tipo isso, essas coisas loucas. Aquela coisa que você vê em televisões que você quer fazer, mas não pode. E quando você tem a oportunidade, faz. Sem pensar, sem entender. Esse movimento louco. E quando, no final da entrevista, o entrevistador perguntou para ele: o que você faria se ganhasse novamente? Ele disse: eu faria tudo de novo. Eita danado, isso aí é. E de fato faria, Jardiel. Porque o repertório, quer dizer, o que a gente faz depende muito do nosso repertório. Não é assim? Sem dúvida. Eu não estaria sentado hoje com você aqui se eu não tivesse repertório pra gente conversar. Assim, se eu não tivesse começado o podcast há quase 2 anos atrás, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse começado o negócio há 1 ano e meio atrás, eu não estaria aqui. Então tudo, eu entendo que hoje tudo é repertório. Você precisa ter repertório para você poder conversar. E os É onde ambientes, né? ambiente, cara. Ambiente, ambiente.
E aí eu trabalho com educação Sim. e às vezes eu tenho que bater na cabeça da pessoa, meu irmão, e dizer assim: ei, meu irmão, você tem que estar no lugar certo para as pessoas poderem ver você. Se você não estiver no local certo, vai dar errado. Não, mas é porque eu queria fazer isso. Eu digo, sim, você tem algum programa de empreendedorismo? Começa por aí. Onde é que você está aprendendo alguma coisa? Não, eu estou aprendendo com a vida. Não dá para aprender só com a vida, não. Sabe por quê? Tem que Porque é uma aprender com vida quem já só. passou, né? A vida é uma vida só. Eu estava conversando com o meu orientador, Certo. o professor Fernando, e eu dizia, não, mas eu sou do tipo que eu vou no R e acerto. Ele disse, você tem quantas vidas? Eu digo, uma só. Ele disse, para você viver no R e acerto, você tem que ter umas 200 vidas. Porque não dá para você trabalhar, por exemplo, 5 anos no projeto, depois o projeto morrer, e você iniciar um outro. E depois ele morrer, você iniciar um outro. Não é assim que funciona. Você vai ter que começar, e se esse projeto tiver que morrer, tem que morrer em 6 meses. Em um ano e meio, para você ir para o próximo. Não pode, sob nenhuma hipótese, passar a vida toda em cima de uma coisa que não está dando resultado. Não tem como. É o que a maioria faz, infelizmente. Uma pessoa veio falar comigo bem recentemente, não, mas eu tô querendo empreender, fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso, fazendo aquilo outro. E você sabe que a minha vida é corrida. Sim. E é corrida de verdade. Eu tive sorte de estar hoje contigo. Se eu mostrar a questão do meu horário, você vai dizer assim, é não. Em média, Francelino, em média, vai dar aí por dia umas 16, 17, 18 horas De trabalho. de trabalho. Eu não estou reclamando, estou muito orgulhoso da minha rotina e dos resultados que eu estou alcançando. Que sempre tem um bobinho É. achando que você está trabalhando demais. Eu estou trabalhando o quanto eu quero trabalhar. Porque se eu não quiser trabalhar a próxima semana inteira, eu não vou trabalhar para ninguém a próxima semana inteira. E ponto final. Eu estou disposto e com vontade e querendo trabalhar. Essa aqui é a pegada. Simplesmente a pessoa diz, não, mas eu queria falar com você, eu queria falar. Eu digo, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu posso lhe dar todas essas orientações que você quer. Sabe aonde? No programa de empreendedorismo que a gente tem no IMET, que Entendi. acontece na segunda-feira à noite. É justamente o dia que o empreendedor geralmente tem livre. Esse é o momento que você vai ter acesso a sentar e conversar comigo e com outras pessoas que têm um objetivo semelhante ao seu. Ou caso contrário, a gente vai conversar de maneira muito rotineira. Pode me mandar a mensagem de manhã, que até o final do dia eu lhe respondo. Da melhor forma possível, não tenha dúvida. Vou lhe responder com tudo aquilo que eu sei, sem tirar nem pôr. Mas se você estiver conectado comigo no meu programa de empreendedorismo, eu vou poder olhar para você todas as segundas-feiras, todas as terças-feiras, todas as quartas-feiras. Esclarecer as dúvidas. E aí eu vou conseguir tirar suas dúvidas e o principal, a gente vai criar uma conexão. Conexão. O que é que os empreendedores, principalmente de cidades até 120 mil habitantes, Bezerro está em 60, 70 mil É isso. habitantes, pensam? Pensam que dá para viver sozinho no rolê. E não dá. Não tem como. Tem que estar, Francelino, conectado com outras pessoas que estão querendo a mesma coisa. Veja, nosso programa de empreendedorismo, Francelino faz parte aqui. Faço. Vem ele e vem a esposa. A esposa vai entender uma coisa, ele vai entender uma outra coisa, e lá na frente os dois vão se juntar, isso vai dar uma coisa nova, uma combinação ou Justamente. combinatividade. De duas ideias surge uma melhor. E acredite, o que você está entendendo é diferente do que ela está entendendo, diferente do que o rapaz lá de trás está entendendo, porque as pessoas vão entender conforme a sua realidade. Justamente. E você tocou no ponto aí que eu também passo por ele, viu? Que é a escassez. Escassez que tem que aprender a lidar. Tem que aprender a lidar. Eu ainda, como eu poderia dizer, preciso trabalhar muito isso. E é. Muito, 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 muito. Porque eu me prendo muito também. Por exemplo, se você me perguntar com coisas que eu gasto, eu vou dizer que eu não gasto com nada. Além de comida, nada. Básico. Até para eu comprar alguma coisa, a minha mulher tem que comprar para mim. Se é para fazer uma viagem, será que eu vou parar para comprar uma viagem? Você nunca. Na minha cabeça já está organizado. Se ela comprar e mandar o boleto, eu pago. Que dinheiro eu tenho para pagar. Certo. Dinheiro pouco, tenho. Show. Bacana? Por enquanto. Dinheiro pouco eu tenho. Por enquanto. Certo? Mas para eu parar, entrar lá e dar uma olhada na passagem, a passagem foi 2 contos, e eu ir lá e comprar, tem um bloqueio em mim. Um bloqueio em mim que não deixa eu fazer. Agora, se alguém fizer e mandar para mim, fique tranquilo. Eu pago antecipado. Tô entendendo. Mas alguém tem que fazer. Que eu não destravei ainda essa chave, essa porta de poder abrir. Sei. Às vezes eu até digo ali, compra tal coisa aí. Quando a pessoa não compra, eu fico até falando, ufa, ainda bem que não comprou. Nessa Mas se pegada. comprasse, eu pagaria. Sei. Não é falta de recurso. Sim. Que esse não é o problema. Graças a Deus, a gente trabalha muito. Tem um troco por ali para poder Graças a utilizar. Deus. O problema não é a falta de recurso. É mais a disposição
simbólica Hum, de comprar. Que, poxa, meu pai não tinha isso. Por que é que eu vou ter isso aqui? tô entendendo. Minha mãe não tinha isso. Por que eu vou ter isso aqui? Como é que eu tenho isso e meus irmãos não Tô têm? entendendo. Como é que lida com isso? Como é que você está lidando com isso? É uma pergunta fodona. Desculpa a palavra. Não, nem posso perguntar. Cara, escassez. Hoje eu, hoje eu não vejo como essa comparação. Hoje eu consigo não me comparar. Poxa, meu pai não teve, eu não vou ter. Hoje eu tô oposto a isso. O que ele não tem, o que ele não teve, o que ele não pôde me dar, eu vou correr atrás e vou conquistar. Então, assim, eu sou uma pessoa segura, mas hoje eu sou menos escasso. Eu era o cara que, de fato, não gastava com nada. Só com o básico também. Mas hoje, por exemplo, eu entendo a questão da compra do iPhone mesmo. Eu não me sentia merecedor, na verdade. Porque no meu ciclo social, ninguém tinha um iPhone, velho. Então isso eu entendia, de certa forma, que eu também não poderia ter. Diga aí que louco. A questão do ambiente. Se a gente tá num ambiente onde não existe a possibilidade de algo e você chega com algo novo na mão, você tá denunciando os caras, velho. Era isso que eu pensava. Escassez. Eu achava que eu não era merecedor de ter acesso a coisas melhores. Eu destravei mais ainda depois que eu comprei o iPhone de fato. Então foi um insight onde eu levo para muitas coisas. Por exemplo, eu, hoje não, assim, hoje eu tenho na cabeça de que eu serei dono de uma Porsche de R$ 1 milhão Eita. futuramente. E eu falo isso para as pessoas, tipo assim, vai acontecer. O que a galera faz? Tu acha que vai acontecer? Vai, nunca vai. Tu Vai. acha? Não precisa disso não, pô. Aí eu paro, eles estão na realidade dele, eu tô na minha. Deus me deu essa antevisão e acabou-se. É pau na máquina. Boa, boa. Agora, tem uma coisa que envolve muito o empreendedorismo, Francelino, que é justamente os relacionamentos. Como é que vai equilibrar a vida pessoal, a vida empresarial, a vida do trabalho, o relacionamento com os sócios, os relacionamentos com os clientes? Como é que faz para equalizar isso? É E- que é bronca. Equalizar é É, pressão. Pô, eu digo assim, eu digo que eu tô numa vibe de, eu tô colocando muita energia, eu tô colocando muita energia dentro do meu negócio hoje. Hoje eu tô depositando toda a minha energia dentro do meu negócio. E de fato, tem uma preocupação em relação a relacionamentos com sociedade, com esposa, com filho. Eu tenho de fato me distanciado dessas outras questões para depositar muita energia no meu trabalho. De fato, eu vivo num desequilíbrio. Eu vivo num desequilíbrio. e como é que faz para equilibrar isso? O que é que você está fazendo para equilibrar? Não tem que estar desequilibrado mesmo agora e depois equilibrar. Eu acredito que tem que estar desequilibrado agora. Eu estou Boa. depositando energia em algo onde ele está crescendo. Tem um teto, eu tenho um teto para que haja uma pausa aí, para que a gente comece a entender. E quando esse negócio estiver sólido o suficiente, no meu ponto de vista, aí eu venho e faço meio que uma recuperação. As pessoas não entendem isso. Você acredita? Acredito. A maioria das pessoas, principalmente as pessoas que estão ali buscando uma tranquilidade, Isso, aonde certamente não estamos buscando tranquilidade aqui. Não estamos. Se estivesse buscando tranquilidade, a gente não estaria trabalhando no domingo, não. justamente. A gente estaria andando descalço no campo, né? Era isso que a gente estaria fazendo. Paz, né? É, exatamente. Ele não está buscando tranquilidade, não. Está buscando problema, mais problema, mais problema, mais problema. A crítica vem das pessoas que acreditam que as coisas precisam ser 100% Nessa equilibradas. base. Tem momentos da sua vida, feito esse que a gente está vivendo agora, Certo. que a gente vai ter que trabalhar 16 horas, 18 horas, 20 horas por dia, sem dúvida nenhuma, Uhum. para conseguir aquilo que a gente quer. Isso. Para que daqui a pouquinho a gente decida trabalhar 4 horas por semana. Aí você vai dedicar tempo à família. Eu Exatamente. tô nessa pegada. Agora, tem que ter uma equalização aqui para que uma coisa não quebre a Não outra. quebre a Não outra. quebra a outra. Justamente. Mas hoje é o momento de se trabalhar e se plantar. Plantar o máximo possível para poder buscar colher ali na frente. Justamente. Tem pessoas que estão criticando a gente de maneira geral Certo. e sabe o que estão fazendo? Estão descansando agora e não irão descansar
depois. O Sim, descansar é descansar a cabeça. Se justamente. a gente, por exemplo, está aqui agora e Deus o livre cortou a mão, Sim, a gente poder pegar o nosso plano ter um plano de saúde para poder ir para um médico que seja privado. Não que você não possa utilizar o SUS, a UPA ou qualquer outro equipamento, sim, né, que inclusive aqui em Bezerros funciona muito bem, sim, certo? Mas em outros locais talvez não funcione. justamente. Então você vai ter acesso, por exemplo, a um determinado tipo de transporte, Uhum, você vai ter acesso a um determinado tipo de equipamento, você vai ter acesso a determinado tipo de serviço sim, que as outras pessoas não têm. justamente. Isso só acontece se você estiver plantando agora. É, Estiver plantando agora. Inclusive, bem recente saiu, né? O CEO do Google, Larry Page, CEO não, né? Ele é cofundador do Google. sim, sim, sim. Ele está lançando um movimento para empreendedores. A gente não tem o movimento das pessoas que trabalham 6 por um, Sim, né? Que tem toda uma crítica em relação a isso. isso. E aí tem um contramovimento que é para trabalhar 5 por 2, que inclusive isso ficou, viu? Quem quiser Certo, trabalhar 5 por 2 que trabalhe. Não tem nenhum problema, não. certo. Tem outro movimento que é para trabalhar 4 dias e folga 3, certo? Então nessa discussão aí. O cofundador do Facebook desculpe, o cofundador do Google, Sim, certo? Trouxe uma outra perspectiva. A perspectiva dele é 12 por 7. Você trabalha 12 horas todos os dias, os 7 dias da semana. Ele disse que só assim, o Gemini sim. vai conseguir chegar à inteligência artificial geral. Qual é a escala? 12 por 7. 12 horas todos os dias, durante 7 dias por semana, sem parar. E aí o repórter perguntou a ele: Pau na máquina. Oxente, sim, e as pessoas não vão adoecer, não? Ele disse: as pessoas só adoecem se elas trabalharem a partir de 18 por dia, os 7 dias. Eu disse: uau. Isso é praticamente É assim. louco, é louco. Eu disse: "Então, já imaginou a cabeça do cara? Aí você vai dizer: mas quem é a pessoa? O cara simplesmente é cofundador do Google, acabou de completar 51 anos e é o responsável pela planta da Gemini, que é justamente a inteligência artificial do Sim, Google. Se você disser a uma pessoa que é para trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana, certo? Esse papo aqui é para um empreendedor, viu? Para você que está trabalhando normal, seguindo a sim. questão da rotina, você vai trabalhar 8 horas por dia, no máximo 2 horas extras todos os dias. Receber seu salário e viver no básico. Vai viver aí aonde você pretende viver Justamente. normal. Isso. Para a pessoa não dizer assim, aí eu vou trabalhar para os outros, Essa pegada. 12 horas por dia. Não, você vai trabalhar para você Pra essas você. 12 horas. Essas 12 horas. Como é que você enxerga isso? Excelente. Aprovadíssimo. Se garante trabalhar as 12 horas, trabalha mais. Eu trabalho mais. Eu tô aqui, mas tô trabalhando. Eita, boa. É trabalho. É de domingo a domingo. Porque, de fato, tem um propósito maior. A gente precisa ter esse propósito maior, né? A gente que empreende, se a gente não tiver uma visão de longo prazo, a gente se perde no caminho. Me diga 3 características, Francelino, que um empreendedor tem que ter ao seu olhar. Que ele não pode deixar de ter. Pode, né? Não pode. 3. Precisa ser ambicioso, precisa ter Deus forte no coração. Essa conexão com Deus não pode não existir. E precisa entender que você tem que fazer mais todos os dias. É nessa pegada. Não tem como. E não tem como não dar certo. Se você faz mais, vem mais. É natural que isso aconteça. Se a gente grava 5 horas de podcast, a gente tem mais possibilidade de chegar a 1 milhão de seguidores do que o cara que faz um por semana, de 2 horas, não é assim? Não tem mais possibilidade. Sem Então, dúvida. quem faz mais tende a ter mais. Se você de fato não tem uma ambição na sua vida, a partir de hoje você tem que colocar uma ambição na sua vida. Excelente. E qual livro você indicaria para nossa audiência que está assistindo a gente aqui nesse momento? Um livro que eu li com calma foi O Homem Mais Rico da Babilônia. Cara, ele é simples de ler e ele te ensina o básico sobre o financeiro. Começando pelos 10%. A gente precisa se pagar os 10% antes de pagar qualquer outra pessoa. Muito interessante. Fala também sobre a questão de doação de 5% de tudo que você ganha. Fala simples. Ele é uma linguagem simples e de fácil entendimento. E custa apenas R$ 25. É um investimento É só, alto, só se você não quiser, né? só se não quiser. Se você não quiser. Qual você acha que vai ser o desafio que está mais perto de chegar até você?
Você fala em Em que em negócios. negócio. Será na vida pessoal também. Um desafio que se aproxima de você. Um desafio que se aproxima será a gente alcançar aí. A gente alcançar os primeiros 10 mil seguidores no Instagram com a rota. 10 mil 10 seguidores. mil Você seguidores. acha que você chega até quando? Eu acredito que a gente chega em, no máximo, um ano e meio, no Um máximo. ano e meio. No máximo. Eu aposto antes, mas no máximo aí, um ano e meio. Mas você está dizendo isso no Instagram. Só no Instagram. Só no Só no Instagram. Instagram. Bacana. Francelino, qual conselho você daria para uma pessoa que está começando, querendo empreender hoje, mas ela não tem ideia nenhuma? Zero ideia. Zero ideia. Ela tem até um dinheirinho, ela tem 5 mil reais, quer empreender, mas não tem nenhuma ideia ainda. Ó, de início, eu aconselho você entender sobre si, o que de fato você quer e o que de fato você tem habilidade natural. Bom, identificar sua habilidade. Habilidade natural. Que aí você consegue trabalhar em cima disso e gerar um negócio a partir disso. Você acha que Justamente. isso leva quanto tempo? Depende de pessoa para pessoa. Depende dos bloqueios emocionais dessa pessoa. Pessoal? Justamente. Excelente, excelente. Francelino, já caminhando aqui para a gente finalizar aqui o nosso podcast, certo? Primeiro quero dizer a você que foi um prazer recebê-lo aqui, um prazer gigante, gigante, certo? E essa aqui é a sua câmera principal, certo? Fique à vontade aí para poder mandar um recado, o que você quiser. Fique à Show vontade. de bola. Primeiro eu quero agradecer a Deus, primeiramente. Sem ele, certamente a gente não tava aqui. E segundo a você, por ceder o espaço aqui pra gente ter essa conversa massa. Vou sair daqui com muitos insights, com certeza. E já vou botar em prática, porque precisa, né? Precisa, É pelo menos. interessante. E agradecer a cada um de vocês que vão acompanhar aí. E eu quero deixar um recadinho pra vocês. Você só vai ter liberdade de fato se você começar a empreender hoje. Quer empreender, comece hoje. E como eu falei, identifique sua habilidade natural, trabalhe em cima dela, que vai dar certo. Como vem dando certo para nós. É assim? Sem dúvida nenhuma. Vamos embora. Ok? Pessoal, esse foi mais um episódio do MouraCast e recebemos orgulhosamente o Francelino Alcides, certo? Empreendedor, comunicador, inclusive agora tem o Pangu Podcast e também o Rota Motors. Não perca esse episódio. Fortíssimo abraço.